Bom, vamos começar apresentando o game agora. Aqui o game ele tem um tutorialzinho no início que eu ainda estou ajustando algumas coisas. E a gente vai estar basicamente num quarto, é um RPG bem simplesinho, a ideia não é trazer gráficos extremamente elaborados. E eu quero trazer como se fosse um quarto de UTI, não é bem um quarto de UTI, né? Esse quarto vai demonstrar algumas ferramentas básicas de trabalho do farmacêutico e é o basicão de uma UTI. Na frente de cada quarto vai ter o nome do paciente, o nome do primeiro caso. Esse caso é o caso do Brandon e eu vou usar ele para demonstrar a mecânica do jogo e vou fazer alguns comentários também, porque a ideia é trazer, conforme eu for trazendo os quadros clínicos dos pacientes, eu quero trazer um comentário, uma explicação de cada um, para que mais para frente, quando o jogo esteja bem desenvolvido e alguém queira assistir para entender, para aprofundar um pouco mais no jogo, a gente tem esse canal aqui no YouTube, um meio no Instagram talvez, de buscar a resolução completa do caso. Às vezes você não sabe exatamente por que você fez aquilo, mas você conseguiu liberar a opção, porque o jogo é todo sequencial. Para fazer alguma atividade você tem que ter feito outra antes, tá? Então vamos começar apresentando o quarto. Esse aqui é o quarto da UTI. Toda vez que você entrar, ele vai te obrigar a salvar o jogo. Então aqui eu tô salvando já. Sempre que você entrar, a mecânica é similar àquele jogo The Room. Você só sai quando tudo tiver feito. Ou seja, quando todas as intervenções farmacêuticas estiverem feitas. Aqui eu ainda estou desenvolvendo, eu acredito que mais no futuro eu vou conseguir. Mas eu gostaria de deixar disponível alguma ferramenta de consulta sobre os medicamentos. Ainda não consegui, não de uma maneira prática, até tem como, mas não ficou bom o suficiente, eu não gostei. E aqui no quarto a gente vai poder conhecer um pouquinho do quarto. A ideia do quarto é mimetizar, né, chegar o mais perto possível de um quarto de UTI, esse caso. Vamos ter casos que não são de UTIs também, mas esse especificamente um caso de UTI. E a ideia é trazer o máximo possível parecido para que a gente tenha uma ideia da rotina do farmacêutico clínico na UTI. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra num quarto de um paciente é lavar as mãos. Sempre. Lavamos as mãos, podemos começar. Em sequência, aqui no telefone a gente vai poder conversar com outros profissionais. Mais pra frente eu vou colocar algumas interações físicas com os profissionais, que eles vão entrar no quarto, você vai poder conversar. Mas nesse momento é o suficiente pra gente ter uma noção do trabalho do farmacêutico. Aqui é a estante de soro do paciente. Pra onde meu personagem está apontando vocês vão ter que seguir, eu não fiz nenhuma mecânica de apontamento aqui, tá, nesse vídeo. Aqui tem os soros do paciente. Quando você clicar nos soros do paciente, ele vai dizer o que está correndo nesse paciente. Esse paciente ele está com duas bolsas nessa estante. Um midazolam, 1 mg por ml, correndo a 3 ml hora, então 3 mg por hora. E o fentanil, 0,5 mg em 10 ml, que é a diluição, é a ampola sem diluição, a mais comum que a gente usa nas UTIs. Correndo a 2 ml hora, que é o equivalente a 0,5 dividido por 2, 100 mcg por hora, tá? E aí, normalmente você calcula mcg por quilo ou mcg por quilo por minuto, tá? Depois eu entro em detalhes nisso, eu vou falar um pouquinho do caso também. Aqui no paciente, vocês viram que o personagem está olhando para o lado, mas ele interagiu com o paciente. A ideia é fazer isso aqui, ó. Eu ainda não acertei esse detalhe, mas mais pra frente eu vou acertar. A ideia é quando você virar de frente com o paciente e clicar o botão, você vai poder falar com ele. Depois eu volto nisso também, mas aqui você tem algumas opções para conversar com o seu paciente. Aqui a gente tem os monitores, os sinais vitais do paciente. E aqui a gente vai ter o prontuário do paciente. E além de todas essas interações, a gente pode interagir com a familiar do paciente, que nesse caso é uma familiar, e vão ter outros familiares mais para frente. Então vamos falar um pouquinho do caso. Primeira coisa para conhecer o caso, a gente pode vir inicialmente falar com o paciente. A gente vai tentar chamar ele está inconsciente. A gente tenta cutucar, ele não responde.
A gente verifica os dispositivos. O paciente está em uso de sonda orogástrica, intubado via orotraqueal e com catéter venoso central de 2 vias. O que isso quer dizer? Para quem está conhecendo agora esse ambiente de UTI, quer dizer que esse paciente ele não consegue respirar sozinho, ou no caso ele não consegue porque a gente induziu ele a esse estado, e eu vou explicar melhor mais para frente. Mas ele não consegue respirar sozinho e, portanto, ele precisa de uma máquina respirando por ele. A sonda orogástrica é uma sonda que é utilizada para alimentação. Essa sonda orogástrica ela entra a dieta interal e faz com que o paciente se alimente. E eu já vou explicar porque ela está na posição orogástrica, tá? Ele é um paciente que normalmente a sonda é nasogástrica, ela entra pelo nariz e vai até o intestino. Aí pode ser tanto pós-pilórica, no intestino delgado, no duodeno especificamente, ou no próprio estômago, que seria a posição nasogástrica. No caso é a orogástrica, ela está entrando pela boca junto com o tubo, só que em vez dela ir pro pulmão, ela vai para o estômago. E o catéter venoso central é um catéter para infusão de medicamentos, de dieta endovenosa, entre outros usos durante a internação do paciente. E ele tem 2 vias. E eu já vou entrar nesse detalhe porque que isso é importante. Frente ao paciente é isso que a gente precisa saber inicialmente, tá? O que na prática a gente costuma ver também? Nos dispositivos a gente vai ver se ele está com sonda vesical e se ele tem algum outro tipo de dreno. Se ele tem uma sonda vesical, ele pode estar necessitando de ajuda para urinar, ou ele pode estar com um problema renal que faz com que ele precise contabilizar essa urina de forma clara, de forma eficiente. Também podemos ver na sonda vesical a coloração da urina. Existem urinas vermelhas, por exemplo, que é a hematúria. Ela indica a hematúria, quer dizer que o paciente está sangrando em algum lugar do trato excretor e ele está fazendo com que a urina fique vermelha de sangue. Urina marrom, urina verde vão indicar cada uma um sintoma. Não é o foco desse caso trazer todos esses, tá? E além disso, a gente pode verificar se ele tem uma drenagem na sonda entérica, que vai dizer que ele está, entre aspas, vomitando, ele está com débito em sonda, ele está perdendo o conteúdo gástrico dele e a gente está drenando esse conteúdo para que ele não broncoaspire, tá? E basicamente dos dispositivos são esses. Eu vou entrar, tem outros dispositivos, tem dispositivo de hemodiálise, tem outros, mas eu não vou entrar em detalhes nesse caso, tá? Nesse caso era mais para mostrar um leito de UTI de forma simples, de forma simplificada, mas que demonstra um pouquinho do que a gente tem que entender quando a gente olha o paciente. Voltando aqui para a estante de soro, só para comentar, esse paciente ele está em sedação, ele tem uma sedação com midazolam e com fentanil. Tanto o midazolam quanto o fentanil tem um componente hipnótico e eles são depressores do sistema respiratório. Então, esse estado de ele não conseguir respirar, muito provavelmente está sendo induzido pelo midazolam e pelo fentanil. A gente pode ter outras complicações que ajudam nisso? Sim, se o pulmão dele estiver afetado, ele pode não estar ventilando o suficiente, e aí a gente precisa usar uma máquina de ventilação mecânica, mas ele está ventilando um pouco, que isso afeta o efeito da máquina de ventilação. Então isso vai atrapalhar, para que a máquina tenha uma efetividade maior na ventilação do paciente, a gente usa medicamentos sedativos que vão ajudar no processo de ventilação. O midazolam e o fentanil, o midazolam é um componente hipnótico, ele é utilizado para hipnose, para induzir ao coma, entre aspas, e para causar depressão respiratória nos pacientes que precisam dessa depressão. Vou entrar em detalhes em outros casos também, o uso de sedação, e a gente comenta um pouquinho melhor mais para frente. E o fentanil tem um componente analgésico. O paciente precisa de analgesia quando ele está em ventilação mecânica e o fentanil vai fazer esse papel na analgesia. A gente, descobrindo o peso do paciente, a gente pode calcular a dose por peso desses pacientes
E esse caso eu não vou fazer isso. Esse caso é para apresentar o jogo efetivamente. Então eu vou falar um pouquinho, mas não vou fazer isso exatamente. E os próximos casos eu quero trazer uma lousa junto pra gente poder discutir e ir escrevendo as coisas importantes, porque isso é parte do dia a dia. Ninguém avalia um paciente sem ter suas anotações. A gente precisa disso no dia a dia. A gente viu aqui que o paciente está inconsciente e parece desconfortável. Toda vez que você vir falar com o paciente, você vai ter uma observação do seu personagem, do farmacêutico, sobre o que ele está vendo no paciente. Mais pra frente eu vou colocar a escala de dor internacional, vou colocar a escala de RAS também para avaliação, mas a princípio eu coloquei só essa porque essa é o suficiente para esse caso, tá? Além disso a gente vai vir, vamos no monitor primeiro. No monitor a gente consegue ver que o paciente está com a frequência cardíaca um pouco alta. Eu coloquei tempo aqui, tá? Então tem 3, 4 segundos para vocês verem o monitor. Mas a frequência cardíaca está 120, a PA está 13/9, tá adequada. A saturação de oxigênio está 99%, adequada. A respiração está 20. E a respiração é induzida pelo ventilador, então é o quanto a gente pôs o ventilador para fazer nesse caso. Mas o paciente sem ventilador vai ter a ventilação espontânea. E a temperatura 36,2, também está adequada a temperatura. E agora a gente pode ver o prontuário do paciente. Vamos olhar o primeiro histórico diagnóstico para a gente entender o que aconteceu com o paciente. Existem duas formas de entender o que aconteceu com o paciente. É ler no prontuário, outra é conversando com o paciente ou com o familiar. Inicialmente, na minha prática, eu sempre passo uma visita no paciente rápida, avalio os dispositivos, converso com ele se ele estiver consciente e aguardo o familiar para conversar em um segundo momento. E eu prefiro ver o histórico pelo prontuário porque é um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo, porque a gente usa termos técnicos, enquanto o familiar vai explicar o que aconteceu efetivamente com o paciente, o que ele sentiu, quais são as queixas e de onde veio. E o histórico já é mais direto ao ponto, então ele facilita entender antes de conversar com o familiar. Aqui está escrito que o paciente tem 20 anos, caiu de uma torre de 6 metros, sofreu um TCE e um TRM. TCE é trauma crânioencefálico, TRM é trauma raquimedular. Não tem nenhuma comorbidade. A prescrição médica dele tá aqui, eu fiz a prescrição no Word mesmo. Ela também tem tempo para vocês avaliarem, eu ainda não consegui acertar para quando eu clicar ela aparecer e quando eu clicar de novo ela sumir. Eu não consegui achar essa função ainda no jogo. Mas eu vou achar mais pra frente, aí eu vou colocar desse jeito. Tá prescrito midazolam, metoclopramida e dipirona para esse paciente. Aqui a gente tem um paciente que está sedado. Ele teve um trauma crânioencefálico. Ele tá... Opa, deixa eu clicar de novo. Ele tá sedado. Ele tá em uso de metoclopramida e dipirona se necessário, para causa de náuseas e vômitos e para causa de dor. E ele tá com a sedação prescrita. Frente aqui eu tenho um comentário a fazer, que é um paciente em ventilação mecânica pós-TCE. Ele tem um risco muito alto de indução de úlcera por estresse. Eu não coloquei isso nesse caso, então eu vou colocar depois, numa próxima leva. Para a versão final do jogo ele vai sair com essa intervenção, para você fazer essa intervenção. Mas ele ficou faltando, então agora que eu percebi que ficou faltando, era para ter um omeprazol na prescrição. Mas eu vou colocar como intervenção mesmo pra gente, tá? Os sinais vitais. E aí aqui nos sinais vitais, a gente tem um pouquinho dos sinais vitais no monitor. Mas eu vou colocar a frequência cardíaca dele aqui. Quando a gente avalia os sinais vitais pelo prontuário, a gente tem um histórico de 24 horas desse sinal vital. No caso aqui, a frequência cardíaca ficou entre 80 e 100 nas últimas 24 horas. Eu ainda não acertei detalhes do jogo, então tem coisas para acertar. A pressão arterial variou, a sistólica entre 130 e 140 e a diastólica entre 80 e 90. Nas últimas 24 horas... Está um pouco fora do padrão para o paciente que não é hipertenso. É um pouco alta para um paciente que não é hipertenso, tá? Sempre vai ter um comentáriozinho assim, e esse comentário que direciona para vocês. Tem uma intervenção relacionada à pressão
e eu vou chegar lá quando eu for falar com o médico, tá? A temperatura corporal manteve estável em 36 nas últimas 24 horas. E aí, claro que é arredondado, obviamente. 36,2 foi considerado 36. Frequência respiratória, ele está em ventilação mecânica, 20 respirações por minuto, tá? Então o nosso respirador está forçando a respiração dele ficar a 20 respirações por minuto. Se a gente desligar o ventilador, ele tem uma parada cardiorrespiratória. Uma parada respiratória especificamente, tá? Nesse caso, porque a gente está induzindo ele a um estado de baixa ventilação. E a glicemia dele variando entre 150 e 120 nas últimas 24 horas. Está adequado, o paciente está em uso de sonda, então ele está se alimentando, não é uma glicemia alta. O Surviving Sepsis, por exemplo, indica glicemia abaixo de 180 para pacientes em sepse. E a gente tem como padrão, na maioria das UTIs, esse menor que 180 de glicemia, tá? Dos sinais vitais a gente já viu agora. A prescrição médica a gente viu. Eu vou só fazer um comentário sobre a sedação. O paciente ali teve um TCE, então um dos motivos da sedação é reduzir a possibilidade de sequelas associada ao trauma crânioencefálico, até definição se vai fazer ou não uma cirurgia para controle. E aí pode ser uma craniotomia, uma instalação de DVE, pode ser qualquer outra cirurgia que possa reduzir a possibilidade de sequelas. Quando passado esse período de sequelas, a gente diminui a sedação, porque a gente não precisa mais desse silêncio metabólico que o paciente sedado precisa, no caso que o paciente de TCE precisa, para evitar um acometimento maior, uma sequela maior da sua função neurológica após, tá? Os exames laboratoriais não tem nenhuma alteração relevante. Quando houver necessidade, eu vou criar um caso igual esse prescrição médica. Prescrição médica vai ter em todos os casos, sempre. Os exames laboratoriais eu vou pôr só nos que forem relevantes, porque exige um pouquinho de tempo para criar. Talvez mais para frente, muito mais para frente, quando eu tiver a expertise para fazer, eu faça em todos. Mas inicialmente eu vou colocar só os relevantes mesmo. Mas aí fica faltando isso, né? A gente faz uma avaliação completa dos exames laboratoriais. A gente não fica olhando só a alteração. Todos os exames laboratoriais, histórico de exame, a gente faz no dia a dia. E um dos carros-chefes do farmacêutico, que é a reconciliação medicamentosa. Então eu vou clicar aqui no histórico medicamentoso para ver o do paciente. Tá aqui no prontuário que o paciente fazia uso de 2 puffs de salbutamol. Como ele está em ventilação, até tem alguns meios, mas a gente acaba nem usando um medicamento inalatório, esse salbutamol. Não vai ser necessário reconciliar. Mas toda reconciliação medicamentosa, o ideal é que você confirme com o acompanhante, se for possível, se houver essa rotina no seu hospital. Então eu vou lá conversar com o acompanhante e verificar o que está acontecendo com ele. Aí aqui eu passei na frente do paciente de novo, aí enfim, acabei errando. Primeira coisa, você pode perguntar o nome do familiar, de preferência perguntem o nome e se apresente, né? Aí ela fala que o nome dela é Samantha, você se apresenta, o nome do personagem principal é Haroldo, ainda não é 100% certo, é o nome que veio no game mesmo, na produção, mas enfim, talvez até fique Haroldo mesmo. E aí você conversou com ela, você se apresentou. Depois de se apresentar, você pergunta o que aconteceu. Aí ela vai falar, ele estava escalando uma torre e alguma coisa aconteceu e ele caiu. E aí de vez em quando, enfim, aí ela acha que ele tá sonhando porque ele falou alguma coisa meio desconexa. Aí pergunta, qual era a altura da torre? Uns 6 metros. Depois disso você pergunta, você é parente do paciente? Sim, sou irmã dele. Ele tomava algum remédio em casa? Não, meu irmão nunca tomou remédio. Mas no prontuário estava escrito que ele tomava uma bombinha para asma, que é o salbutamol. Ele nunca usou bombinha para asma. Então tem alguma coisa errada. Você confirma novamente, tem certeza? No prontuário diz que usava bombinha para asma. Sim, certeza absoluta. Então a gente já tem o nosso primeiro ponto. Essa é a mecânica do jogo. Você descobriu um problema e você tem que resolver esse problema. Agora que você tem esse problema, você vai ter que resolver esse problema de alguma forma. Você vai ter algumas dicas
ao longo dos primeiros casos de como resolver esses problemas, e conforme esses problemas forem se repetindo, essas dicas não vão aparecer mais. Então esse primeiro caso vai ter essa dica aqui. Você verificou uma discrepância, você vai ter que abrir o prontuário para corrigir o erro. Entre em contato com o médico e informa que o erro para que ele esteja ciente, tá? Então, caso ele leia o prontuário, você vai ter descrito que ele não usava salbutamol, foi um erro, e conversar com o médico para que não haja reconciliação de salbutamol para o paciente, tá? E você pergunta se ele tem alguma alergia, fala que medicamento não, que ele só tem alergia à picada de abelha. Aí aqui eu tenho que corrigir isso ainda, que tá meio chato, mas tudo bem. Aí aqui no prontuário você vem histórico de medicamento, porque você quer corrigir o problema. Aí você corrige a discrepância e agora vai lá informar para o médico. Uma coisa que você notou aqui, o paciente está desconfortável. Frequência cardíaca dele está um pouco alta. E nos sinais vitais você viu que a pressão está levemente elevada para um paciente que não é hipertenso. Espera aí que isso aqui tá... Precisa acertar isso ainda, galera. E agora vamos conversar com os outros profissionais e finalizar com o médico antes de eu finalizar esse vídeo. A enfermagem. Bom dia, farmacêutico. O paciente tem feito muito resgate com dipirona. Poderíamos discutir manejar a dor de forma diferente? Vou avaliar o caso com cuidado e te dou um retorno. Muito obrigado. Então você tem frequência cardíaca elevada, paciente aparentemente desconfortável e pressão acima do normal, com muitos resgates de dipirona nas últimas horas. Informado pelo enfermeiro. Esses muitos resgates quer dizer que o paciente tem dor. Então a gente precisa manejar essa dor desse paciente. A resposta já foi dada pelo enfermeiro, né? Foi dada de mão beijada pra gente o que a gente tem que fazer. Nutrição. Ah, só um detalhe. Eu coloquei os layouts que apareceram aqui. Então eu ambientei o mundo num mundo medieval. Tanto cair da torre, coisas assim, é tudo mundo medieval. Não tem nada muito fora disso. E o jogo ele traz pra gente esses personagens bem anime mesmo, então eu tô usando eles mesmo. Eu acho que não faz muita diferença pro andamento do projeto, né? Mas pra frente talvez eu mude, ou talvez não, talvez eu deixe ambientado no mundo medieval mesmo pra dar um alívio cômico para situações, né? Aqui a gente falou com a nutricionista. Ela fala pra gente que o paciente segue em dieta integral, sem intercorrência, o peso dele é 78 kg e MC 27. Então, para 78 kg e MC 27, você pode calcular a altura ou simplesmente perguntar. Se você precisar da altura, no caso. E aí, com o peso, você conseguiria calcular MCG por quilo por hora de fentanil, MCG por quilo por minuto de midazolam, tá? Depois a fisioterapia. O fisioterapeuta fala pra gente que o paciente segue sem alterações relevantes no parâmetro. Desmame de ventilação está ocorrendo conforme o programado. Quer dizer que ao longo desses dias o paciente reduziu a sedação e ele está desmamando da ventilação. Ele vai tirar a ventilação e vai poder respirar sozinho. O fonoaudiólogo não vai ser solicitado nesse momento. A maioria dos hospitais, pelo menos os que eu conheço, que eu tenho contato, o fonoaudiólogo visita o paciente de acordo com a solicitação da equipe. Então, quando tiver desmame completo da ventilação, o fonoaudiólogo vai vir para avaliar o paciente e aí liberar ou não dieta, por exemplo, via oral para esse paciente. E agora o médico. Com o médico, assim como todos os outros profissionais, a gente, dependendo do caso, a gente vai ter algumas interações além da simples fala dos profissionais. A gente vai ter algumas interações assim. Nesse eu foquei em trazer um pouco mais do médico para a gente fazer nossa intervenção de forma adequada. Você vai perguntar para o médico a situação atual. Programação de desmame ventilatório. Então o paciente está em programação para tirar a ventilação mecânica. Quer dizer que, nesse momento, ele já não tem mais necessidade de ficar em silêncio metabólico, ou seja, ele tem um risco menor de desenvolvimento de sequela neurológica, de piora da sequela neurológica, e, portanto, a gente vai desmamar a sedação, porque sedação é para ficar um período curto, o mínimo possível. Correção com insulina. Se ele teve necessidade de alterar a insulina de acordo com o destro do paciente, não foi necessário.
Sinais de infecção. O paciente tem risco de broncoaspiração porque ele caiu de uma altura muito grande, porém ele tinha vias aéreas preservadas, agora que nesse momento ele está com sedação e está em uso de ventilação. Mas no momento da queda não houve sinais de broncoaspiração, por isso ele não tem essa broncoaspiração agora. Apesar de ter o risco, ele tem o risco. E ele tem risco nas lacerações de pele de desenvolver uma infecção pela pele. Porém, ele não está apresentando, está seguindo em vigilância. Reações adversas. Nenhuma que o médico percebeu. E aí nem sempre só o médico vai te dizer reação adversa. Você vai poder observar no paciente, vai poder o enfermeiro te falar e qualquer profissional pode falar sobre reação adversa. E agora intervenções. Aqui na próxima, quando eu finalizar o caso de vez, vai ter uma intervenção do omeprazol, que ficou faltando para esse caso na prescrição. E tem a prescrição, tem o problema do salbutamol, que o paciente ele teve um problema grave com o salbutamol, de informação mesmo, de comunicação, porque alguém evoluiu que ele usava salbutamol e ele não usava, você confirmou com a irmã dele. Então você vai falar para o médico que confirmou com a irmã e ele não fazia conforme diz o prontuário. Você passou a informação para que o médico não reconcilie o salbutamol. Um detalhe, aqui eu não consigo sair do quarto, tá? Aqui seria a porta, eu não consigo sair do quarto antes de terminar todas as intervenções. Então se você não está conseguindo sair do quarto é porque não fez todas as intervenções. Agora, o médico, você vai poder falar para ele que o paciente está com dor. O paciente está com dor. E aí você tem que se defender, né? Por que ele está com dor? Como você sabe que ele está com dor? Ele está com a pressão arterial elevada, mesmo sem ser hipertenso. Ele tem frequência cardíaca elevada, está com faces de dor e ele também fez muitos resgates com dipirona. Então quer dizer que ele foi necessário o uso de medicamentos para dor. E o médico traz para você o que você sugere. Qual que é a sua ideia aqui? Pensando que a gente tem a opção de aumentar o fentanil. O fentanil é um analgésico, então faz sentido você aumentar o fentanil. Trocar o fentanil por Precedex, que o fentanil é analgésico, o Precedex tem efeito analgésico também, então também faz sentido. Associar morfina de horário, e aí seria uma morfina de 4 em 4 horas, por exemplo. Associar dipirona de horário, também poderia ser. Associar hidrocortisona de horário, corticoide tem, hidrocortisona é um corticoide que tem efeito analgésico também. E deixar o paciente com dor. Todas as de cima fazem sentido, essa daqui é pra perder o CRF se você escolher, tá? Mas enfim, não é pra deixar o paciente com dor, pelo amor de Deus. Se você escolher isso aqui, tem uma surpresa no game, depois quem for jogar vai ver. Então, a escolha básica aqui, eu vou mostrar o raciocínio da escolha. Se um paciente está em desmame, em programação de desmame de ventilação, a gente aumentar o medicamento hipnótico, que tem efeito hipnótico, apesar de não ser o principal efeito dele na sedação, ele tem um efeito hipnótico, não faz sentido, então eu não vou sugerir aumentar o fentanil. Trocar o fentanil por Precedex é uma opção viável. Associar morfina é uma opção viável, só que morfina tem um componente de depressão respiratória. Esse componente de depressão respiratória pode atrapalhar o desmame de ventilação, assim como o fentanil tem também, então o aumento do fentanil entra nessa mesma lógica. Associar dipirona de horário é uma opção viável, com certeza é uma opção viável, porém não é a melhor opção dessas três aí, tá? Eu vou falar por que daqui a pouco. E associar hidrocortisona. A hidrocortisona é um corticoide, ele é um medicamento que deve ser usado em casos de inflamações extremas, principalmente, inflamações mais graves, mas pode ser usado em outras inflamações também, a depender da dose. E ele não é uma escolha boa, porque ele tem muita reação adversa e precisa de uma dose um pouquinho mais alta para trazer a analgesia adequada. Então a minha escolha aqui é trocar o fentanil por Precedex. Por quê? O Precedex ele não tem um componente de depressão respiratória. O paciente, aparentemente, pelo que a gente viu até agora, não tem nenhum problema respiratório para ser corrigido antes do desmame de ventilação. Então, a gente trocando um medicamento que tem componente de depressão respiratória por um que não tem, que é o Precedex, a gente vai ajudar no desmame da ventilação. E esse ajuda no desmame da ventilação
pode ajudar no controle da dor. Como o Precedex não tem o efeito de depressão respiratória, a gente pode usar uma dose um pouquinho maior para controlar a dor do paciente. E aí, com o posterior desmame, até o desmame completo da sedação e, por consequência, da ventilação. Na verdade, da ventilação primeiro e, por consequência, da sedação. É a melhor escolha. Estamos desmamando, e vamos supor que em um próximo momento, estamos desmamando o Precedex e o paciente está com dor. Associar dipirona de horário é uma opção. A gente pode associar desde que ele não tenha risco de infecção. Por quê? Porque dipirona mascara a febre. Se esse paciente tiver risco de infecção, dipirona de horário não seria a melhor escolha. E aí poderia ser uma morfina de horário ou um outro opioide de horário, caso o paciente tenha um risco de infecção. E aí você não vai mascarar a febre, para você saber caso haja piora da infecção. E vai controlar a dor dele. Tem um componente de depressão respiratória, mas é muito menor que o fentanil. E com o Precedex em uso, a gente vai ter um problema um pouquinho menor relacionado à depressão respiratória. Porque morfina e fentanil juntos são da mesma classe, causam o mesmo efeito, vão ter potencialização. Então a troca de fentanil por Precedex é a opção mais viável. O médico falou que é uma opção, vai fazer a troca até o fim do desmame ventilatório e vai reavaliar diariamente. Ele anotou para discutir na visita multi. Então, ele aderiu à sua intervenção. Você vai poder, o paciente vai utilizar Precedex inicialmente, vai reavaliar diariamente se ele tem dor ainda e se precisa aumentar a dose de Precedex ou associar outro fármaco, e sempre vai ser discutido na visita multiprofissional, que é diária nos casos de UTI. E é isso, esse caso acabou. A nossa familiar, achei que tinha travado, não travou não. Então, para sair do quarto, a gente vai lavar a mão, porque a gente não entra e nem sai do quarto sem lavar as mãos. E agora a gente pode ir embora. E é isso, aguardem para mais atualizações. Esse é o jogo, eu espero que vocês tenham gostado. Logo vamos ter mais casos, eu vou trazer a discussão dos casos. E eu vou liberar para algumas pessoas, eu estou fazendo o Instagram agora. Quem quiser testar, lembrem-se que essa versão pré-alfa, ela não é nenhuma versão alfa. Eu tô brincando ainda com o programa pra ver como ele funciona no dia a dia. E se você ficou curioso para ver alguma opção que eu não cliquei, peçam para fazer o teste que possivelmente eu vou liberar. Tem a opção, por enquanto, para Android, para PC. Eu não consegui fazer ainda para iOS, eu preciso aprender, mas logo que eu aprender eu vou liberar também alguns testes. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do jogo. E quando eu tiver atualizações, quando eu tiver coisas novas para mostrar, eu trago aqui no canal pra gente.